Olá, minhas irmãs e meus irmãos. É uma honra estarmos aqui juntinhos para mais um momento de reflexão, tá? Primeiro eu quero agradecer ao CETRELV, né? É uma alegria redobrada, né? Porque é um local que é de todos nós, nosso cadinho de amor, que nos deu mais esta oportunidade de, mesmo confinados, estarmos conectados na mesma frequência de pensamento. Vocês sabem, né? Quando nós começamos uma reflexão, um momento desse, podemos pensar no que Jesus disse, né? Onde estiverem um, dois ou três reunidos em meu nome, aí estou. Então vamos aproveitar esse instante, né? Porque nós sabemos que uma pessoa faz uma petição, atinge um topo celeste, uma petição a Jesus. Mas se há uma união em oração, em conversas edificantes, de duas ou mais pessoas, isso ultrapassa dimensões. Por isso, sempre, né, nós dizemos, faça o evangelho no lar, faça 15 minutinhos, para ver essa união, essa distribuição de energia no seu lar, tá? E hoje, né, nós vamos tratar do capítulo 17, Sede Perfeitos, e vamos aproveitar a internet. No fim, a internet virou a nossa carta coringa para tudo. Ficou fantástico, né? Até quem não mexia com isso, quem não lidava com isso, agora fez disso um canal de comunicação. Jesus é assim. Se fecha uma porta, abre uma janela. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Margarete, meu apelido é Meg, eu sou voluntária da casa e nós todos continuamos longe dos olhos, mas, como eu sempre falo, tão pertinho do coração, tá? É uma honra estar aqui com vocês. Espero que vocês continuem a se cuidar, porque veja, temos que ter o carinho necessário conosco, porque assim logo, logo nós nos encontraremos. O que eu quero dizer nós nos encontraremos? Não é lá. Gostaria, torço, para que nós possamos nos encontrar lá no CETRELV, aqui nesse lindo planeta azul. O CETRELV está tendo muito cuidado, está sendo muito restritivo, está sendo, sim, tomando todas as atitudes de higiene, né? Porque, veja bem, Chico já dizia, tudo passa. Isso também vai passar. É uma questão de paciência. Os nossos ancestrais passaram por tantas coisas e nós estamos aqui. Então vamos ajudar o CETRELV a cuidar da gente, tá? Bom, como eu já disse, o assunto é ser de perfeitos. Então, este é o momento. Com a Covid, é o momento, né? Agora, antes de começarmos, eu vou falar com vocês que aquele que se sentirem à vontade, coloque um copo d'água, ou coloque uma jarra, ou uma garrafa d'água para fluidificar. Acredito que muita gente sabe do que eu estou falando sobre água fluidificada, mas hoje, com esse novo normal e essa modalidade de informação, de aprendizado, que é uma coisa nova, nós começarmos assim com esta câmera, né? Talvez chegue isso que nós vamos conversar hoje a alguém que desconheça a grande utilidade da água fluidificada. Por isso eu devo acrescentar que você ainda tem dúvida, você nunca ouviu falar sobre a fluidificação das águas, dá uma lidinha no livro Saúde, do João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês. Qualquer coisa você pesquisa na internet, mas supondo que você não consiga descobrir as coisas incríveis que são possíveis com a fluidificação da água, sobre as infinitas possibilidades que dela surgem, manda nesse telefone que aparece, vocês estão vendo aqui atrás de mim, no WhatsApp, pedindo o PDF que eu mando para vocês, não há problema algum, tá? Mas se ainda assim você não ficar convencido da condição, da validade, de como é bom fluidificar a água, dá uma lidinha no livro Nosso Lar, deixa eu ver se eu tenho. Ó, nesse livro aqui, tá? Aqui nesse livro nós temos o capítulo 10, que é No Bosque das Águas. Para quem não sabe, a cidade Nosso Lar não é a única no planeta, né? São várias. Mas a Nosso Lar está localizada na extensa região do Rio de Janeiro. Se você não sabe do que eu estou falando, dá uma assistida no filme, né? Porque às vezes a pessoa não tem possibilidade, tempo de ler, também não tem essa facilidade.
não tem o livro em casa, dá uma assistida no filme que consegue entender do que eu estou falando. Agora, se mesmo assim você falar, imagina, fluidificar a água, que isso, né? Eu vou te falar o que eu li nesse livro, tá? Nesse capítulo que eu disse. Sobre a presença da água, que ela oferece bênção no lar e no serviço das pessoas. Que quando você fluidifica a água, você vai observar e vai compreender que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. Ela é útil nas mãos de pessoas generosas. Quando em movimento, sua corrente não só espalhará a bênção de vida, mas constituirá igualmente um veículo de providência divina. A água vai absorver as amarguras, os ódios, as ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Então, se você se sentir à vontade, né? Por favor, gente, coloque aí uma água para fluidificar, uma jarra, um copo, não sei, o que você sentir, uma garrafinha, né? Que você pode ir tomando todo dia de manhã um pouquinho, toda noite um pouquinho, e sempre preenchendo ela quando você não fluidificar, desde que você não deixe ela terminar totalmente, tá? E voltando a falar de colônia espiritual, nesse livro não, é no livro Imagens do Além. Esse aqui, ó. Cita também a colônia espiritual de Eurípides Barçanufo, lá na cidade de Sacramento, Minas Gerais. Ok? Nesse livro, inclusive, tem a imagem feita pela Igorina Cunha, pelo Espírito Lúcius, e o Chico chegou até a ver isso aí, tá? Então, está devidamente comprovado. Então, é interessante. Então, hoje nós vamos falar do capítulo Sede Perfeitos, mas vamos acrescentar esses detalhes para ampliar, né, um pouquinho o nosso conhecimento. Quem já sabe, está relembrando. Quem não sabe, é uma novidade, né? Inclusive, outro dia eu li um livro do André Luiz, que foi psicografado pelo Chico Xavier, que chama Meditações Diárias. O título é Brandura. E também fala da água. E diz assim: insignificante é o pingo d'água, todavia, com o tempo, traça o caminho duro no corpo da pedra. Então, tudo é serenidade e sequência na evolução. E então, nós devemos aprender com a natureza, tá bom? Agora nós vamos iniciar o capítulo 17 do livro dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Eu utilizei esse aqui, ó, que foi traduzido pelo Herculano Pires. Quem utilizar esse vai estar na página 221, tá? E Sede Perfeitos é o capítulo 17, onde Jesus diz: sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial. Bom, até que sede perfeitos, nós podemos fazer um esforço e conseguimos chegar lá, mas sede tão perfeito como o vosso Pai Celestial. Você imagina então quantas vezes teremos que reencarnar. Mas estamos aqui, vamos aproveitar esse momento, né? Estamos encarnados, né? Então nós vamos nos concentrando, aproveitando a oportunidade que temos hoje, agradecendo a Deus, vamos aquietar nosso coração, inspirar o ar deste ambiente bem profundamente. Toda energia que há nele. Olha que maravilha. Estamos vivos, respirando, seguramos e soltando. Vamos nos serenando, atuando, que a espiritualidade vai atuar. Ele está atuando sobre nós. São pequenos gestos que fazem grande diferença, tá? Vamos fazer isso pelo menos umas 3 vezes. E assim vamos nos conectar ao plano maior. De repente você está num leito hospitalar, numa posição incômoda, não pode se mexer, algo te aconteceu que só no seu íntimo e seu coração sabe. Você usa a força do pensamento, a força do pensar é muito grande. Então pensa no ar entrando, no ar saindo, no ar limpando. Você fala assim, isso não é possível. É possível sim. Pensa no sol. Ele nasceu hoje, nasceu na minha casa, na tua, no Rio de Janeiro, no Guarujá, em Nova York, em Miami, nasceu em tantos lugares.
nasceu em todos os municípios de São Paulo, nasceu lá no CETRELV, que eu estou na minha casa. Mas com certeza o que está aqui está lá. Então é assim, a força, o pensamento, a união de seres faz isso, consegue essa fluidificação e essa aura no ar, tá bom? Então nós pedimos ao Dr. Bezerra de Menezes, que é um brasileiro, que já desencarnou em abril de 1900, que é o patrono da cúpula espiritual e protetora da nossa casa, o CETRELV, né? Que Dr. Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros nos envolva, nos guarde, nos guie, mas precisamente esteja dentro de cada um de nós, para iluminar nossas vidas, os nossos amigos, nossos parentes, que sejam encarnados ou desencarnados, mas que Bezerra de Menezes e sua legião nos dê paz e serenidade para a reflexão de hoje. Bom, assim preparados, emanados com o plano maior, vamos falar sobre o capítulo e ele composto de 11 itens, tá bom? É o capítulo 17, Sede Perfeitos. E esse capítulo está dividido em 11 itens, e o primeiro é Caracteres da Perfeição, onde Jesus nos mostra que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção. Tem o homem de bem, seja aquele que pratica a lei da justiça e de amor e caridade, a sua maior pureza, é bom, é benevolente para com todos. Fala dos bons espíritos, que se reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral. E fala da parábola do semeador. Todos nós sabemos, né? A sementinha, ele saiu com a sementinha e foi semear. Parte da semente caiu junto à estrada, outra no pedregulho, outra no espinho, outra em boa terra. E a semente do seu coração? A que foi plantada aí, em mim, em você, em todos nós. Como é que tá? Vai frutificar? Caiu em solo fértil? O que Jesus espera de você? Ele vai conseguir? Bom, todo o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec fez essa belezura toda, que é uma fonte rica de informações, sempre no final de cada capítulo, há desdobramentos que nos foi colocado pelos Espíritos sobre aquele aspecto, sobre aquele assunto. Gente, veja bem, esse capítulo, ele tem muitos itens, eu não vou falar de cada um. Eu vou fazer uma síntese geral, né? Espero que vocês gostem, mas detalhes mais profundos não se diz em meia hora, 40 minutos. Se fala ao coração pela leitura, tá? E se caso você tenha dúvida, escreva para nós aqui, né? No WhatsApp, vamos tentar ajudar você, né? E nesse capítulo também fala no desdobramento dos espíritos, o dever do coração que eleva o homem. Fala da virtude, que em seu grau elevado abrange um conjunto das qualidades. Fala dos superiores e inferiores, da autoridade, que da mesma maneira que a fortuna, é uma delegação, que Deus pedirá conta a dela a quem foi investido. E fala do homem no mundo, foste chamados ao contato de espíritos diversos. E fala uma coisa muito legal, cuidar do corpo e do espírito. Eu vou deixar uma pergunta aqui, que eu só vou responder ao final da reflexão. Quem puder me assistir até o finalzinho vai descobrir a resposta, tá? Ou quem leu o capítulo também vai saber. Consistirá a perfeição espiritual na maceração do corpo ou da alma? Vamos ver, não é? O que acontece? E os caracteres da perfeição? O grau da perfeição, que está na razão direta da extensão do amor ao próximo. Como tem sido seu amor para com todos? Não só com o seu consanguíneo, para com todos de modo geral. Assim, não sei, eu acho que eu tenho sido bom. Será que eu tenho que melhorar? Você não sabe? Dá uma olhadinha no Livro dos Espíritos. Também Allan Kardec, olha que lindo, no Livro dos Espíritos. Allan Kardec, neste livro, que são de questões, né? Você vê a questão 919 dele, e tem uma pergunta lá que fala assim: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Você vê, um sábio na antiguidade, que se diz que foi Sócrates, de 479 a 399 a.C., diz que ele disse assim: conhece-te a ti mesmo. Tá, é o que todo mundo diz. Na verdade, Sócrates nunca deixou nada escrito, tá? Isso aí estava escrito num local, numa entrada que chama Oráculo de Delfos.
Era uma cidade onde é a região hoje central da Grécia, tá? E ele foi um dos mais influentes e poderosos que tinha nessa instituição. Era uma instituição no mundo grego antigo, que abrigava sacerdotes e sacerdotisas, né? E isso há pelo menos 2.500 anos, certo? E para ele renegar o que ele dizia, ele já era o enviado de Deus, olha isso. Uma pessoa dessa só pode ser o enviado de Jesus, né? Ele teve que tomar, no final, um chá de cicuta, que é um chá de ervas venenosas, porque ou ele renegava o que ele disse, porque ele gostava de pôr as pessoas para pensarem. E ele não deixou nada escrito, porque ele falava que a palavra perdia o significado quando era escrita, né? E no fim, colocaram por ele, igual Jesus. Jesus também não escreveu nada, mas está aí no coração de todos nós, porque os discípulos acabaram fazendo isso por ele, né? Outro dia, inclusive, eu vi uma palestra de um centro que tem um dirigente chamado Marco Maiuri. E ele falou assim uma vez, que o Espírito falou para ele falava muito com o Natanael, né? Deus fala conosco no silêncio de nossas almas. Puxa vida, eu fiquei pensando nessa frase que ele disse, Deus fala conosco no silêncio das nossas almas. E eu quero saber o que são os caracteres da perfeição. Eu li a questão 919, vou descobrir. Aí eu falo, como Deus falou comigo? Como eu não percebi? Tudo é muito sutil, tudo é muito espiritual, tudo muito etéreo, né? Aí, nós também percebemos que no silêncio das nossas almas, nós podemos conversar à noite. Podemos fazer igual Santo Agostinho, que a cada noite ao se deitar, o que ele fazia? Ele colocava em lembrança, em memória, todas as ações da jornada e se perguntava o que ele fez de bem e o que ele fez de mal. Isso é uma forma de você conhecer a si mesmo, né? Porque o homem de bem é um benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. A caridade é o seu guia, perdoa e esquece as ofensas, estuda as suas imperfeições. Faça como Santo Agostinho, estude as suas. Não se invadeça em nada com sua sorte. As qualidades essenciais que conduzem o homem de bem é ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto. Tudo são qualidades de um homem virtuoso. Não é só isso, né? Porque isso não é uma relação completa que distingue o homem de bem. Mas quem quer que se esforce para possuir qualquer uma delas, estará no caminho que vai conduzir às demais qualidades, né? Outro dia mesmo, assistindo uma palestra lá da nossa casa, do CETRELV, da Ana e do Marco, que agora também estão fazendo pela internet, né? Essa carta coringa que nós temos, né? E aí eles disseram que nós temos os princípios do bom cristão, porque nós todos somos aprendizes da doutrina espírita e aprendizes do espiritismo, e que nós estamos numa jornada para tentarmos nos tornar pessoas melhores, buscando nos afastar das nossas imperfeições, lutar dia após dia contra as nossas dificuldades. O que será que em nós, nesse momento de pandemia, se transformou de vício em virtude? Nessa pandemia, estamos desenvolvendo a paciência? Vamos aproveitar para desenvolver as virtudes que ainda não tínhamos? E a nossa resignação, como está? E o convívio no nosso condomínio, ou na nossa rua com o nosso vizinho, ou com os nossos parentes? Né? Você tem brigado no elevador quando você entra e alguém está sem máscara? Você dá um sorrisinho e tal? O que você faz? Pense a esse respeito. Nós estamos num momento que os nossos defeitos têm prazo de validade. Como é que está a sua situação? Né? Você realmente tem praticado a caridade? Você tem sido bondoso? Dá uma olhadinha na questão 886 e 887. Lá discrimina. Qual é o sentido da palavra caridade? Como eu devo fazer para, de fato, falar sobre a caridade, apregoar a caridade, agir caridade? Eu costumo dizer que é um bip. A gente fala assim, bip, o que é bip? Né? Quem é mais jovem não vai saber o que é bip. Mas era um aparelhinho que a gente usava, quando você estava fora, ele bipava, você dava retorno num telefonema. E olha como nós evoluímos, né? Com o celular de hoje, nós sabemos muito mais que isso, filmamos, fotografamos, e eu poderia até gravar isso daqui que eu estou fazendo.
Ó, o BIP, o que que é? Benevolência com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Afinal de contas, nenhum de nós é dono da verdade. Eu também não sou, claro, evidente. Né? Então, vamos perdoar, vamos ter indulgência, vamos ter benevolência. Outro dia eu li um livro do Richard Simonetti, e esse livro falava assim, parafraseando Shakespeare, ser ou não ser um homem de bem? Né? Então, vamos usar o espelho da nossa alma. Vamos refletir, vamos fazer um exercício para a nossa reflexão. E vamos identificar as nossas mazelas, as nossas imperfeições. O que será que devemos superar para que sejamos um autêntico homem de bem? A fim de evitarmos a perda de tempo na Terra e sofrimentos depuradores no além. Os bons espíritos, pelos esforços que fazem para dominar suas bases inclinações, sempre conseguem quando dispõem nisso de uma vontade firme. Se você quer ser melhor, vale um pensamento de Francisco de Assis. Comece fazendo o necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Por quê? Porque dentro de você teve uma sementinha plantada. E essa sementinha representa verdadeiramente as diversas maneiras pelas quais podemos aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Nós muitas vezes ouvimos e continuamos indiferentes. Até achamos que o conselho é bom, que está tudo bem, até admiramos quem falou, mas achamos sempre que lá em casa, no trabalho, na escola, seja onde frequentamos, que aqueles conselhos se aplicam àquelas pessoas, não a mim. Né? Porque você sabe, às vezes nós estamos santos, às vezes temos um tempo de lampejo de bondade, aí ficamos animados, mas não executamos da melhor maneira. Quando não fazemos isso, não interiorizamos dentro de nós, não fixamos, né, em nós aquilo que é necessário fazer. Tem que virar uma rotina, né? Então, o nosso dever começa no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do seu próximo. Você tem pensado a esse respeito? Né? Falei assim, eu vou pegar um exemplo de alguém muito especial que fez coisas fantásticas. E pode até não parecer, mas nascido de uma origem muito humilde, tive mil problemas. Minha mãe era uma esposa de alfaiate, ajudante de costureira, de alfaiate, né, no caso, que ela era ajudante de costureira, casou-se com ele e virou ajudante dele com 8 filhos. Então, a vida era uma loucura, né? Bom, aí o que aconteceu? O São Vicente de Paulo ajudava a minha família. Um grupo na igreja, eu ia com a minha mãe à igreja católica todos os domingos, e São Vicente de Paulo dizia assim, que vale mais, não, peraí, desculpa, que vale menos virtude na modéstia do que muita virtude no orgulho. Então, ele era uma pessoa ótima, maravilhosa, um colaborador dos maltrapilhos, não digo porque eu não chegava a ser maltrapilha, das pessoas menos abastadas. Um homem que nasceu em abril de 1581 e desencarnou em setembro de 1660. Olha só, já praticava a bondade. E São Vicente de Paulo se destacava por sua inteligência, pelo zelo religioso, ele estudou teologia, foi ordenado sacerdote com apenas 19 anos, mas ele passou por uma grande vibração, ele passou por uma grande provação. Né? Vibrava no coração dele a bondade. E ele passou por essa grande provação, porque uma senhora muito rica, viúva, não tinha filhos, gostava muito dele, deixou para ele uma grande propriedade, uma quantia grande em dinheiro. Ele morava num lugar da França, e essa senhora morava em Marsella, que já ia contornar o porto para ir até ela. Ele foi até lá buscar essa herança e ia distribuí-las aos pobres. Você pensa que foi fácil? Quando ele retornou do navio de lá, o navio dele foi atacado por piratas turcos, ele se tornou prisioneiro e foi vendido em Tunis como escravo. Depois ele foi vendido para um outro homem que, ao morrer, deu ele como escravo e herança a um sobrinho fazendeiro. Olha só como nós já evoluímos, né? Nós éramos produtos, nós éramos trocados.
Olha só que coisa incrível, né? E ele tinha sido católico, essa pessoa, por muito tempo. Mas ele não se manifestava nesse sentido, devido às perseguições que haviam contra os cristãos na época. Aí o escravo volta à liberdade, porque ele foi estar com alguém da mesma religião que ele. A esposa do fazendeiro ficava encantada com as músicas que São Vicente de Paulo cantava e rezava algumas coisas. Conversou com o marido dela percebeu que eles eram da mesma religião e começou a ajudá-lo, e o patrão voltou a ser católico. Né? Aí faziam distribuição de esmola, visitavam doentes em hospitais. Ele acabou cumprindo sua missão de sacerdote, que com tanto amor e zelo, cada doente, cada pessoa, por mais miserável que fosse, recebia dele, porque ele achava que cada pessoa era um Jesus Cristo, que tinha que ser tratado como tal. Que pensamento profundo, né? Que capacidade. E hoje, São Vicente fundou vários locais para a continuidade do movimento caridoso. Então, aquilo que iria morrer, acabou vivendo e existe até hoje. Foi uma sementinha que frutificou, né? E ele organizou muitas obras de caridade, fez até mudanças no clero, fez as conferências vicentinas que existem até hoje, que foi dado continuidade pelo padre Antônio Frederico Zanã e seus companheiros. Isso já era 1833, tá bom? Isso pelo mundo inteiro alguém já ouviu falar, né? Então, aí eu peguei essa história de São Vicente de Paulo e pensei, numa frase que Emmanuel fala, que eu tenho isso muito em minha mente. O bem é o vencedor final. Sempre. Demora, mas é, tá? Espere, tem esperança porque é. Mas o mal não se entrega sem lutar. E foi assim com São Vicente. Ele venceu ao final, por mais que o mal agiu sobre ele. E nós sabemos também que no Espiritismo haveria muitas controvérsias, né? Quando Allan Kardec ainda estava na sua ascensão, nas suas pesquisas espíritas, ele recebeu de Erasto. Erasto era o parceiro de Paulo de Tarso nos tempos posteriores ao falecimento de Jesus. Ele recebeu um alerta que dizia que ocorreria na trajetória do Espiritismo, através de supostos adeptos, que em verdade seriam traidores, grandes consequências, queimaram livros, mas aí já seria para um outro momento de reflexão. E ele falou, Erasto, que os falsos profetas não existem apenas entre os encarnados, mas também é muito mais numerosos entre espíritos orgulhosos que, fingindo amor, caridade, semeiam desunião e retardam o trabalho de emancipação da humanidade. Um segundinho. Vocês vejam, nós somos espíritos encarnados, fazendo uma jornada humana. Por isso que é tão difícil, mas não é impossível, não é? Agora, nesse capítulo fala dos superiores e inferiores. Nós não devemos nos esquivar de nossas responsabilidades, porque todo desvio do caminho reto será uma dívida que terá que pagar mais cedo ou mais tarde. Então, você vai ficar aí reencarnando para pagar suas coisas? Quite suas questões, né? Porque o certo é certo, sempre. O errado é errado, mesmo que todos se engane com ele. Não importa, o certo é certo. Mesmo que a pessoa não faça, o outro não faça, o outro não faça, o certo é certo. O errado é errado. Hoje em dia, nós temos que parar mais frequentemente na faixa de pedestre. É certo parar na faixa de pedestre? Pode ninguém parar. Saia 10, 15 minutos antes de sua casa e pare. E espere. A pessoa que está a pé, na chuva, com guarda-chuva. Não, você é daqueles que passa e ainda joga água. Não é? Por isso, gente, não melindre nenhum daquelas pessoas que você encontrar no seu caminho. Por exemplo, se você é líder de equipe, não sei, chefe, subalterno, eu não sei qual é a sua função, né? Você vai dar uma chamada de atenção a alguém. Na faxineira, em alguém, num funcionário, não sei. Você vai falar, fulano, não faça isso, o que você fez não está correto. Olha, assim, sozinho com aquela pessoa.
Agora, nossa, que trabalho bacana, que legal, que boa ideia que você teve. Faça isso em público. Esta é não melindrar, não colocar o outro em sentido de humilhação, tá? Dá uma pensadinha a esse respeito, tá? Agora, além de você cuidar do espírito, dos seus atos, de suas palavras, você deve também cuidar do quê? Do corpo ou da alma? Você deve cuidar dos dois, porque é um conjunto de coisas. Há uma relação intrínseca entre o corpo e a alma. É indispensável cuidar de ambos, dos dois. Ame sua alma e também cuide do seu corpo. Submeta seu espírito à vontade de Deus, que é o único meio que conduz à perfeição. O seu corpo é o seu templo. Ele não é Deus, mas ele é seu templo. Mas ele lhe foi emprestado e será pedido contas do que é que você fez com o seu corpo, tá? Observe isso. Se você tem que fazer 5 coisas, mas não pode, não faça. Faça só 3. Por que você tem que ir no supermercado carregar 1000 sacolas se você tem problema de coluna? Se organize, vá mais que uma vez. Faça as coisas com coerência. Cuide da sua coluna maravilhosa, esse monte de ossinho lindo, repartido, bonitinho que Deus lhe deu. Ah, mas por um acaso eu passei em tal lugar, estava uma oferta maravilhosa, eu tive um lampejo e resolvi comprar, entrar, adquirir, um preço daquele eu não podia perder. Gente, o acaso, eu tenho um amigo, Silvio Luiz, que é do Joaquim Alves, do Centro Joaquim Alves, adoro as palestras dele. E ele fala assim, o acaso é a maneira que Deus encontrou para se manter no anonimato. Então, quando você tiver um acaso bom te acontecendo, um lampejo de alegria, um lampejo de um bom ato, é Deus agindo em você. Ele se mantém no anonimato, mas ele te dá uma dica. Porque nós temos que ter 3 verbos em sintonias sempre. Dever, querer e poder. Dever eu devo, querer eu quero, poder eu posso. Faça só o que pode, mas faça como deve ser feito. Se não for assim, não faça. Não faça o que deve, mas não pode. Mas se você quer, deve, mas não pode, não faça. Mas se você quer, pode, mas não deve, também não faça. Se você usa inteligência para fazer uma bomba, seu conhecimento reproduziu o quê? Porque eu fui tentar achar um exemplo para entender isso que eu estou falando. Não faça o que deve, mas não pode. Mas se você quer, deve. Mas se você quer e deve, mas não pode, não faça. Mas se você quer, pode, mas não deve, também não faça. A bomba que você reproduz, esse conhecimento, você quer? Eu quero fazer uma bomba. Você pode? Eu posso fazer uma bomba. Mas você deve fazer uma bomba? Se você não deve, não faça. Você pede para alguém comer algo muito salgado se ela tem pressão alta? Diz que não. Eu espero que você responda não. Você chama para jogar tênis alguém com um problema no músculo da perna? Pode até assistir, mas jogar com você não. Não provoque uma pessoa assim. Você não deve fazer isso. Agora eu tenho uma historinha muito bonitinha que eu vou dizer para vocês, que é do Chico. Eu gosto muito das historinhas do Chico. É daquele livro Lindos Casos de Chico, né? Bom, para quem conhece Chico Xavier, uma pessoa maravilhosa, um ser muito especial e iluminado, com certeza indicado por Jesus, né? Os seus amigos viviam pescando e convidavam ele para pescar sempre. Sempre ele se recusava, mas ele ficava pensando, e se eu pescar? E se eu pescar o peixe? Eu não vou levar para casa, eu vou tirar o anzol e jogar na água. Mas ele pensava na boquinha do peixe, como é que ele ia tirar o anzol da boquinha do peixe? Então ele não ia pescar com os amigos. Ele até podia, ele devia ir, mas ele queria maltratar o peixinho? Bom, até que um dia, você sabe como é que nós somos nossos amigos, né? Nos convencem de coisas que até às vezes Deus duvida. E aí
amigos convenceram ele de ir, ele foi, né? E aí, por muita insistência, o Chico foi pescar com os amigos, num raro dia de folga, porque ele não tinha, ele trabalhava numa secretaria, naquele dia emendou um feriado, aí ele foi pescar. Chegou lá e não pescou nenhum peixinho. Os amigos começaram a questionar ele. E todo mundo já sabia da qualidade de médium que era o Chico. O grupo conhecia, claro. Porque tem amigos seus que você admira, todas as vezes você não segue ele, mas você admira, respeita a pessoa. E sabiam que ele era médium. Aí falou assim, Chico, você não pescou nenhum peixe, não? Fulano pescou tanto, Beltrano pescou tanto, pescamos tantos peixes, e você não pescou, cara? Que foi isso, tal? Você tá com problema mediúnico, né, Chico? É algum problema mediúnico? Fala para nós, Chico. Nós somos seus amigos. Vira o Chico com aquela fofura e com aquela delicadeza e humildade dele. Dá uma olhadinha em alguma coisa dele para você ver que ser, né? Ele falou, sabe o que é, gente? Eu não coloquei a isca no anzol. Claro, todos pescaram, menos ele. Você quer estar com seus amigos? Quero. Você deve estar? Sim, estar com amigos, beber vinho com amigos, comer um queijinho com amigos, fazer um churrasquinho com amigos, estar em família, estar nas pessoas que amamos, são coisas muito boas. Mas você quer estar com seus amigos? Você deve estar com seus amigos, mas não pode pescar um peixinho, porque o peixinho magoava o coração dele, isso chatearia demais ele. Então, ele arrumou uma maneira de não fazer. Entendeu? Agora, o que eu quero dizer? Entre o querer, poder, é uma coisa muito séria. E dever fazer as coisas, temos que analisar, temos que ter um bom senso, tá? Bom, nossa conversa está muito gostosa, tudo é muito bonito. Eu espero que uma faísquinha de alguma informação tenha influenciado você, tá? Dar uma melhoradinha. Não é ser o melhor em tudo, é ser um pouquinho melhor que antes. É isso que nós queremos, né? E aí, nosso tempo está findando, nós vamos fluidificar as águas. Mas, deixa eu contar uma coisinha para vocês. O CETRELV faz um trabalho lindo, né? Além dos trabalhos de terças, de quintas, de sábado, tem uma vez no mês, que agora está bem restrito por causa da pandemia, que um grupo de, não só senhoras, senhoras também, vovô, vovó, titio, titinha, meninas também, se reúnem para fazer crochê, tear, tricô, sapatinho, casaquinho. E esse mês, devido a uma obra que nós vamos ter na casa, foi já realizado esse encontro para encerramento das atividades do Grupo Alta de Souza. Aí eu vou falar um poema da poetisa do Nordeste, Alta de Souza, que está no livro Cânticos do Horto. Esse livro aqui, ó, tá? Que foi recebido pelo espírito de Milton Miki Ohata, que era, né, o pai do nosso irmão Minol, né? Voluntário maravilhoso daquela casa, uma pessoa especial. E eu escolhi uma poesia, dentre tantas que ela tem, um trechinho bem que eu acho bonitinho, que diz assim: sorria, se o mau humor é em ti uma constante, tal qual permanente sombra envolvente, busque nele, né? No nosso Pai Maior, Pai de Jesus, Jesus nosso irmão, busque nele o auxílio confortante. E que te livre deste estado deprimente. A vida traz de volta o que a ela damos. Portanto, faça força e sorria. Acolha assim a paz e a harmonia, alegrando-te a vida e o coração. E para Alta de Souza, para o grupo de amigas e amigos, todos que se reúnem, tem homens lá, viu? Que faz crochê. Então, por favor, se habilitem. E eu ainda vou completar esse poema com um pedacinho do Chico. Pessoal, aproveitando o sede perfeitos. Para os dias bons, gratidão. Para os dias difíceis, fé. Para os dias de saudade, saudade da minha mamãe.
Para os dias de saudade, tempo. Para todos os dias, coragem. O seu dia é hoje. Inicie. Mantenha seus princípios. Não seja como quem te feriu. Um dia você verá. Valeu a pena resistir, tá? Então, agora nós vamos fluidificar as águas. Eu vou utilizar as palavras que sempre faço aqui quando realizo Evangelho no Lar na minha casa. Eu faço uma vez por semana Evangelho aqui. E se você não sabe como realizar o Evangelho no Lar, escreva nesse número que está aqui, que aparece aqui, ó, tá vendo? 943356994, que nós explicamos para você. Nos ajude a praticar o bem. Ajude a ajudar você, porque o Cetrelv ajuda todos nós. Vamos ampliar essa rede de amor que só o Cetrelv, cadinho do meu coração, realiza em mim. Talvez não seja lá a sua casa espiritual, o seu templo de amor, a sua nave, mas o importante, como disse a Ana e o Marco, é ser cristão. Então nós vamos fluidificar as águas. E eu vou usar as palavras que eu uso na minha casa para a água que consumimos aqui no meu lar. Que os benfeitores espirituais derramem seus fluidos curativos, calmantes, energizantes sobre a água que você separou. Se você não separou, não tem problema, que derrame sobre o seu coração. E outros mais que precisamos para o nosso equilíbrio físico e espiritual. É aquele que beber da água, o que imaginar um gesto de amor, em nome de Jesus. Receba uma onda de luz, uma fonte de alegria, de fé e de bênçãos, necessária para o seu aprimoramento pessoal, para o combate das suas imperfeições, aliás, das nossas, e o esforço para cumprir a vontade de Deus. Se hoje, se nesse instante, você nada pode dar, nem que seja caridade emergencial ou material, tipo um banho, um pão, um valor, um remédio. Se você não pode nada disso, dê uma vibração silenciosa. Dê um abraço, sinta-se abraçado por mim. Dê um sorriso, um sinal de respeito ou de carinho, mas dê. Às vezes uma pessoa me xinga no trânsito, faz alguma coisa, eu tenho até uma vontadezinha assim de falar alguma coisa. Eu faço um carinho, vá com Deus. Quebra a barreira da maldade, tá? Desejo, gente, paz aos olhos que me olham e luz aos corações que me acompanham. E termino com uma saudação franciscana de paz e bem para todos. Grata, gratíssima por sua atenção. E quem sabe nós possamos nos ver numa próxima oportunidade. Se não for esse ano, um bom Natal e um feliz ano novo para você. Que coisas boas nos aconteçam, porque a mal já está tudo passando. Fique bem, procure ser perfeito. Se não pode ser melhor que ontem, não seja pior que ontem. Comece a melhorar hoje. Sede perfeito. Fica com Deus, tá? Que Deus te abençoe.